Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alimento para a Alma. Temos tratado de temas importantes na doutrina espírita, falando sobre a transformação moral, sobre a lei de progresso, sobre o egoísmo, sobre tudo aquilo que é fundamental para o nosso crescimento. Mas no programa de hoje, nós queremos fazer com você uma abordagem que está vinculando todo esse processo, progresso, evolução, egoísmo, leis morais, envolvendo uma questão prática, um fato da vida, algo que realmente pais e mães estão às vezes se esquecendo. O mundo tem exigido, em seus conflitos e em suas falsas ilusões, que pais tenham sempre mais, que queiram sempre possuir coisas além das necessárias, como um sinal de que estão cuidando de seus filhos. Dar a necessária atenção às dificuldades de criação, às necessidades orgânicas. Mas a sociedade atual tem levado isso a extremos. E pais, agora com a desculpa de cuidarem de seus filhos, estão na verdade muitas vezes perdidos no cipoal dos interesses materiais, colocando os filhos como uma desculpa pela qual eles não cuidam como deveriam ou poderiam da criação, da formação moral, mas cuidam de ganhar coisas, negligenciam as almas para homenagear os objetos, para homenagear coisas que compram em lojas, em supermercados, em shoppings, como se isto fosse o importante. E por causa dessa discrepância existem inúmeras problemáticas na família que nascem da indiferença de pais e de filhos. Daí ser importante que na doutrina espírita nós entendamos como isso funciona. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos explicam sobre por que nós sofremos nesta vida, na vida atual, as causas atuais das aflições, nós encontramos um texto que vale a pena meditarmos sobre ele. Você acompanhe conosco então a leitura, esta que você vai também acompanhar na tela, deste trecho do capítulo 5º, na parte das causas atuais das aflições, um texto muito longo do ponto de vista da explicação do porquê nós sofremos na vida hoje. Nós vamos selecionar um parágrafo falando sobre a responsabilidade de pais na criação de seus filhos. Acompanhe o texto. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e pela sua ingratidão. Observamos já no texto do Evangelho como é séria a responsabilidade de pais na criação de seus filhos e como, quando os pais não o fazem de maneira adequada, os filhos mais tarde são aqueles que vão devolver aos pais aquela coisa amarga da indiferença, do egoísmo, do orgulho, do abandono, porque não foram ensinados a serem responsáveis, a serem afetuosos, a serem gratos. Portanto, é uma coisa muito séria quando nós negligenciamos o que é principal para entronizarmos coisas que são secundárias, coisas que são perfeitamente dispensáveis. Pergunte aos seus filhos se eles preferiam mais do seu tempo com eles para passear, para conversar, para ver suas tarefas de escola, para acompanhar suas amizades, sua presença, ou brinquedos. Alguns até podem dizer, eu prefiro os brinquedos, porque estão mal acostumados. Mas eu conheço muitos problemas na adolescência, em que os jovens se deixaram assim ficar como uma forma de rebeldia contra a indiferença dos seus pais. Daí a doutrina espírita tratar dessas questões.
E quando os filhos começam a dar problemas, é importante que os pais estejam atentos para que analisem onde erraram e o que precisam consertar para tentar diminuir as distâncias e conciliar com a nova etapa evolutiva. Isso porque a criança, no começo, ela vem com aquela carinha de santa, não é? Aquela coisa dócil, como explica o próprio Livro dos Espíritos, um outro livro que nós vamos ver já já, que é necessário que a criança tenha essa aparência para que aquele espírito adulto que está escondido debaixo daquele corpo de criança não venha a produzir no pai ou na mãe uma reação assim de indiferença, de oposição, porque às vezes trata-se de um espírito que foi adversário, que já viveu em outras vidas com aqueles pais, que eles causaram dores. Então, se a criança já produzisse esse antagonismo logo de cara, pais e mães não iam querer saber de educá-los. Mas como ela vem com aquela carinha de santa, aquela coisinha fofure, aquela fofurinha, aquele olhão redondo, pai e mãe se derretem. Mas a doutrina espírita explica que este derretimento e este amor, que é muito saudável, não deve obstaculizar, não deve impedir que a criança seja educada, seja corrigida. E é importante que pais façam isso. Quanto mais cedo se começa a educação, menos se terá que punir o jovem. E menos os pais sofrerão em ver os efeitos ruins das atitudes deles. Agora nós vamos pegar o Livro dos Espíritos. Nele nós temos uma pergunta muito interessante e nós estaremos lendo para você uma das questões muito importantes a respeito da responsabilidade de pai e mãe na criação de seus filhos. Acompanhe. Trata-se da pergunta 582 e também da 583. A primeira diz assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta: é, sem contradita, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. E facilitou sua tarefa, dando ao filho uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há aqueles que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Interessante, não? Olha só, olha que lição primorosa a respeito da responsabilidade de pais, sobretudo em uma época como a nossa, em que os folguedos, os atrativos, toda a cibernética está encantando os jovens e fazendo os pais esquecerem-se de seu dever de orientar, de podar, de educar. Acham que dar coisas é o que vai fazer o milagre de criar um filho e não torná-lo um bandido. Agora, a pergunta seguinte, 583, você vai ver também aí, ela é bastante também inspiradora. Se uma criança se torna má, apesar dos desvelos, dos cuidados de seus pais, estes pais são responsáveis? Você viu? Se você fez tudo o que podia dentro de todas as áreas que devia, não só em dar coisa, e apesar de seu empenho, seus filhos ou seu filho se tornou um indivíduo mau, você é responsável por isso perante a lei do universo? Vamos ver a resposta. Acompanhe na tela. A resposta é não. Porém, quanto mais disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa, e maior será o mérito se os pais conseguirem desviá-la do mau caminho.
Olha que coisa bonita. É claro que se o filho se torna mal, porque o pai e a mãe nada fizeram por ele, pais são responsáveis pelo atraso do filho. Mas se os pais cuidaram em tudo e os seus filhos continuaram a ser indivíduos negativos, aqueles que carregam vícios do passado, os pais não têm culpa por isto. Mas não se esqueçam, é preciso ter feito tudo, é preciso ter atuado corretamente em todas as áreas, não só trazendo dinheiro para casa, não só embonecando-se, mudando a cor do seu cabelo e deixando para empregadas educarem seus filhos. Isto não é sua responsabilidade sendo exercitada. Isto é o outro tendo que exercitar a sua responsabilidade. Isso não é educar filho. Agora, se você fez tudo que devia como mãe e como pai, e seu filho, apesar disso, é um mau caráter, você não é responsável por isso. Agora, o Livro dos Espíritos ainda alerta que se você, apesar de todas as dificuldades do seu filho, conseguir desviá-lo do mau caminho, e estes são os mais difíceis, não é? Estes indivíduos são os mais complicados. Se você conseguir desviá-lo, o seu mérito é ainda maior, porque é uma missão educar filho. Agora olha que interessante. Conheço um garoto que certa vez, voltando da escola, estava indignado, e falava com o avô assim: vovô, ai, a fulana só me dá trabalho. A fulana era a babá dele. Você acredita, vovô, que eu errei todas as questões na prova por causa dela? Não era bem uma prova, era um exercício que ele tinha que fazer em casa, uma lição de casa. E o vovô, assustado, perguntou: ué, mas por que você errou as lições de casa? E por que a babá é que tem a culpa? Por que, vovô? Ela não acertou nenhuma das questões. Aí que o vô descobriu que o menino tinha dado a sua lição de casa para a babá fazer. E como a babá obviamente não tinha estudo, ela tinha errado todas as questões. E quem tinha tido a nota ruim havia sido ele. E ele estava bravo com a babá. Imaginem a doideira. Ele estava achando que a babá tinha o dever de fazer a lição dele e fazer certo. Olha só, como faz falta uma noção de pai e mãe a respeito de quem é que educa o seu filho. O que é importante? Pai e mãe estão ganhando seu dinheiro, estão cuidando do seu status, mas o filho está indo mal na escola, porque a babá, que não tem obrigação nenhuma de fazer lição da criança, não sabia responder as questões. E quando respondeu, porque o imperadorzinho mandou ela fazer a lição dele, ela respondeu do jeito que sabia e se deu mal. Mas foi muito bom para ele aprender. Estas são coisas que a lei do universo coloca sobre os ombros dos pais para que possam educar adequadamente seus filhos. E muitos dos problemas que estão hoje acontecendo com a juventude são de responsabilidade dos que são chamados adultos sem serem adultos, porque são mais crianças do que os filhos que criam. A nossa sociedade está procurando desestimular que pais eduquem seus filhos, ou que o façam de maneira equivocada, ou que sejam punidos, criticados, por terem atitudes que colocam na linha quem precisa. Daí ser tão importante que você que nos assiste, observe sua responsabilidade. Não seja guiado por conceitos que obviamente não devem estimular a violência, não devem fazer o mal, mas devem educar antes de passar a mão na cabeça. Devem fazer os filhos cumprir seus deveres. Filho tem que ter obrigações. Criança tem que ter hora. Tem que saber que tem que andar determinadas posturas, tem que adotar determinadas tarefas, tem que cumpri-las. Ah, isso é fora de moda, porque agora a moda é filho drogado, filho batendo em pai e mãe, filho se prostituindo pela vida física ou pela internet. E recentemente apareceu na internet um pai que pegou a sua filha nua, exibindo-se na webcam, e cobriu a menina
de tapas. E a webcam filmando. Indignado. Era um russo, um pai da Rússia lá. Indignado em ver, não era uma criança, era já uma adolescente, já quase moça. É capaz de alguém desses que cuidam de educar os filhos dos outros com teorias, criticar o pai que tem uma atitude agressiva. Mas o descontrole é próprio da surpresa de um pai que cuida com o melhor que pode dos seus filhos e quando vai ver, seus filhos estão fazendo coisas que não devem por detrás deles. Cada um precisa estar atento, acompanhar o desenvolvimento do seu filho, para não ter que puni-lo com agressões, que não é adequado, mas por perderem as estribeiras, por descontrole. Também não resolve o omisso, a omissa da mãe ou do pai, depois quererem castigar os filhos quando pegam eles fazendo o que não devem. Então, é importante que nós meditemos sobre isso. Você que é pai e mãe, saiba que é um dever, mais do que ganhar dinheiro, encaminhar o seu filho, porque Deus vai pedir contas disso. E nós estamos falando sobre isso porque queremos que você assista o vídeo que nós vamos colocar para você, um vídeo que é muito importante que seja visto. Ainda mais nessa época em que as redes sociais estão por aí permitindo todo tipo de abuso, todo tipo de ilusão. Geralmente as pessoas que têm metade de caráter ficam presas a essas redes sociais porque acham que ali está a solução de suas carências. Mas os jovens têm muito isso, gostam desse tipo de relacionamento. Eu tenho 300 mil amigos. São adolescentes que pensam com os objetivos levianos, superficiais. Mas eu quero que você assista esse vídeo para que você, quando voltarmos, possa entender o que eu quero dizer a você, tá bom? Então, presta atenção. Good afternoon. It's February 7th, 2012. This is for my daughter, Hannah. And more importantly, for all her friends on Facebook who thought that her little rebellious post was cute. And for all you parents out there that think your, kids don't post bad things on Facebook, well, I want to read you one. I took off my daughter's Facebook wall. She thought she'd be smart by blocking her parents from being able to see it. Hannah, you were grounded for about 3 months for doing something very similar to this. And I would have thought, with a father that works in IT for a living, you'd have better sense than to do it again. But I just spent about 6 hours yesterday fixing your computer for you, upgrading it for you, and spent about $130 on software. And today, I run across a post on your Facebook page that you didn't think I'd be able to see. So since you want to hide it from everyone, I'm going to share it with everybody. This is called To My Parents, by the way. To my parents, I'm not your damn slave. It's not my responsibility to clean up your shit. We have a cleaning lady for a reason. Her name is Linda, not Hannah. If you want coffee, get off your ass and make it yourself. If you want a garden, shovel the fertilizer yourself. Don't sit back on your ass and watch me do it. If you walk in the house and get mud all over the floor that I just cleaned, be my guest. But clean it up after you're done getting shit everywhere. I'm tired of picking up after you. You tell me at least once a day that I need to get a job. And I love this part. You could just pay me for all the shit that I do around the house. Seriously? Are you kidding me? I'll get that in a minute. Every day when I get home from school, I have to do dishes, clean the countertops, all the floors, make all the beds, do the laundry, and get the trash. I'm not even going to mention all the work I do around your clinic. And if I don't do all that every day, I get grounded. You know how hard it is to keep up with chores and schoolwork? It's freaking crazy. I go to sleep at 10 every night because I'm too tired to stay up any longer and do anything else. I have to get up at 5 in the morning to get ready for school. On the weekends, I have to sleep with my door locked so my little brother won't come get me up at 6. That part's true. This is all true. This is what she's saying. And I'm tired of this bullshit. Next time I have to pour a cup of coffee, I'm going to flip shit. I have no idea how I have a life. I'm going to hate to see the day when you get too old to wipe your ass and you call me asking for help. I won't be there. Signed, your pissed kid, Hannah.
I'm going to address a couple of these. We have a lady that cleans the house for us as a favor to trade off some services. She is not, and you will never again refer to her as the cleaning lady. That lady works harder in one day than you ever have in your life. Pay you for the chores seriously? Pay you for chores that you're supposed to do around the house. You come home from school, you have a list of chores that are on the wall because you can't remember them if you don't. They are sweep the living room and kitchen floor, which total will take you about 3 minutes. If the countertops are dirty, wipe them down, which takes about a minute. If the dishwasher's full and been run, empty it and put the dishes away. If it's not, just be sure all the glasses and stuff are in the dishwasher. If you have any laundry of your own, do it. And if your bed is unmade, do it. You don't have to do my laundry. You don't have to make my bed. You don't have to make the guest bed. You have to make your own bed. Once a month or so, I guess you probably have to make the guest bed. But pay you for chores? Are you out of your mind? You are 15 going on 16 years old. You want things for your laptop, you want a new battery, you want a new cord, you want a new camera, you want a new phone, you want a new iPod, but you won't get off your lazy ass to even look for a job. The only job that you've applied to is the one I made you apply to because I got the application for you. And you've been too lazy to even carry that back. When I was your age, I had moved out of the house, lived on my own, went to college while in high school, worked 2 jobs, was a volunteer fireman, and still went to school. Your responsibilities include waking up on time and getting on the bus. That's the end of your responsibility each day. You don't have that hard a life, but you're about to. I warned you months ago about what would happen if you did something like this on Facebook again. The last time you were grounded, and quite frankly, I've forgotten now, but it was for something fairly childish and stupid. We took away the computer, that kind of thing. No cell phone, no Facebook. And I told you if it ever happened again, that it'd be a lot worse. And I was really close that day to putting a bullet through your laptop. Now, this time, I just spent all day yesterday, blew half my day upgrading your laptop, putting new software on it, spent about $130 in software to get everything, the way that you want to have it for school. You don't have to worry about buying a new laptop battery. You don't have to worry about buying a new power cord. You don't have to worry about buying a new camera, because you won't be using any of them until probably college. I don't know how to say how disappointed I am in you and how disrespectful you were to every single adult in your life. But kid, you got it easy. Way easy. It's about to get harder. It's about to get a whole lot harder today. Because you're not going to see this, and for all I know, you might not ever see it. But as soon as I'm done, I'm going to post this on your Facebook wall. So all those kids that thought it was cool for how rebellious you were can see what happens. And all the parents may get an idea to put a boot up their own kid's ass. Because all this, there was more curse words in that one post, just ridiculous. Not happening. Disrespectful to me, your mother, your stepmother, your family, your friends, and yourself. So I'm going to put a stop to it. And I'm going to put a stop to it right now. That right there is your laptop. You see it's out here on the ground. This right here is my 45. That was the first round. These are exploding hollow point rounds from, and you have to pay me back for these too, because these are about $1 a piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yeah. And after that comment you made about your mom told me to be sure I put one in there for her. So that one's from her. And if I got one left, I got 2 left. Now I'm out.
So, just for the record, whenever you're not grounded, whenever year that happens to be, you can have a new laptop when you buy a new laptop. And when you pay me back the $130 for the software I spent on yours yesterday. Hope you've enjoyed your little fiasco on Facebook. Hope it was worth all this. Have a good day, y'all. Pai indignado, não importa em que língua do mundo, fazendo tudo o que pode para alguém que é ególatra. Uma criança egoísta, educada na internet, educada no mundo moderno, sem princípios nem valores. Não concordamos com nenhuma violência, mas é compreensível, não é? O que ele fez. E ainda o que vai fazer, com toda razão, vai colocar a sua filha no eixo. Com 15 anos, uma beldade dessa achando que ela é a dona do mundo. Será que os nossos não estão do mesmo jeito? Preste atenção nisto. E lembre-se que é melhor que você agora eduque seu filho que ele chore, do que você chore quando ele for preso, quando ele matar alguém, ou quando ele bater em você depois de grande. Nossos problemas nós resolveremos com educação. Mas a indignação deste pai deve servir para alertar você que, longe da violência física, às vezes é preciso ter energia. E essa energia, às vezes, alguns canalizam de uma forma estrondosa como a desse homem. Pense nisso. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, são ótimos conselheiros. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Até o próximo Alimento para a Alma. Muita paz. Então vamos ver este ponto. Por que será que os filhos não querem trabalhar? Veja só, não é só o trabalho, aquele outro que ganha lá um salário, ou que ganha ajuda de custos ou benefícios. Não é esse trabalho que eu falo. É o trabalho da obrigação de casa, do dever que ele tem como cidadão familiar. Todas as pessoas que compõem um grupo têm suas responsabilidades com o grupo. E se é a família, então ele tem responsabilidade com a família. Ou cria-se esta função desde cedo, ou a criança começa a achar que ele é o rei da casa, ele só manda, só pede, só exige e acabou a história. Então ele começa a administrar as suas vontades, fazendo com que as outras pessoas cumpram. E aí os sufocados que paguem a conta por não ter educado direito esse folgado. Quando eu falo em trabalhar, é porque faz parte do dever. Ele tem o dever de fazer as suas atividades que ele for capaz de fazer desde criança. Desde guardar brinquedos, ajudar na casa quando não tem outras pessoas para ajudar, tipo tá pai, mãe, filhos, e os filhos não fazem nada, e a mãe se mata na cozinha enquanto o pai cuida lá das outras coisas da casa. O que é isso? Está errado. É uma educação errada, porque está criando folgados. Eles não aprendem a trabalhar porque estão vendo vocês trabalharem. Ele só vai aprender a trabalhar se você trouxer junto e falar, filha, ajuda a mamãe, filho, ajuda o papai, ou vice-versa. Não tem essa de é só a mãe que faz, só pai que faz. Não. Um filho, o homem pode ajudar a mãe e o pai, e uma filha, a mulher pode ajudar o homem e o pai. Hoje se fala competências e não é mais um machismo. Menina não pode mexer em torneiras, isso é coisa de homem. Não é, não. Qualquer pessoa tem que ajudar o grupo para receber do grupo as vantagens de pertencer àquele grupo. Qualquer sócio de clube tem que pagar a sua prestação. Qualquer pessoa que mora num prédio tem que pagar condomínio. Por que dentro de casa não tem que pagar nada? Não tem que fazer nada? Não existe isso. Isso é anti-educativo. Então o filho tem suas obrigações. Tem que cuidar seus pertences, deixar sua mesa em ordem, deixar seu quarto em ordem. Opa, quarto? Ele fecha a porta e fica no território. O quarto é meu.
começa desde já a tirar essa ideia. O quarto você ocupa ele, mas o dono sou eu. Eu que comprei o imóvel, eu que construí o imóvel, a casa é minha. Então você tem uma regra a cumprir aqui dentro. Se você for para um país, o país tem regras diferentes. Se for para o clube, tem regras. Se for para a escola, tem regras. Em casa, tem regras. Mas ninguém faz problema dos outros. Onde você mora é aqui. E aqui nós teremos regras.